Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. E com muita alegria eu também quero saudar a todos vocês que estão nas vossas casas, acompanhando por meio das redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, essa transmissão, este culto, este trabalho maravilhoso, a nossa escola bíblica online. Eu quero saudar você e sua família com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma noite para juntos refletirmos na palavra de Deus. Desde terça-feira que nós estamos aqui sendo alimentados pela boa e maravilhosa palavra do Senhor. É uma alegria estar nesta noite com os companheiros, pastor Eduardo, Deus abençoe, pastor Wesley, Emerson, amigos, músicos, todos vocês, e você em especial que está aí na sua casa, que Deus te abençoe, e nós estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero, nesta última oportunidade que vamos ter, deixar aqui uma vez mais, de maneira bem enfática, a minha palavra de gratidão ao nosso presidente, pastor Paulo Freire, bem como a toda a diretoria da Assembleia de Deus, Ministério do Belém Campinas, extensivo aos supervisores, em especial ao meu supervisor, pastor Pércio Gomes, e a todos os irmãos que aqui nesta cidade têm estimado a nossa vida, família e ministério, e de alguma forma têm orado por nós, têm enviado mensagens para que assim continuemos servindo ao Senhor por modo digno do Evangelho e dando a nossa pequena parcela de contribuição no reino de Deus. Para mim é um privilégio, uma honra. Pastor Paulo Freire, muito obrigado. Que o Senhor Deus abençoe o senhor, a sua família, lhe prospere e o Senhor continue com graça e saúde conduzindo a igreja aqui em Campinas. Nesta noite nós vamos continuar na temática que foi proposta. Os irmãos sabem que o tema geral desta escola bíblica online é uma igreja forte em meio à crise mundial. E eu fiquei com o tema o mundo fragilizado e a igreja fortalecida. Ontem nós baseamos a nossa mensagem no livro de Neemias, mostrando que em meio ao caos que estava em Jerusalém, Neemias utilizou o momento de crise para se fortalecer e empreitar uma grande obra para que Jerusalém fosse restaurada. Hoje, o texto que o Senhor Deus, bem cedo, colocou em meu coração está na carta de Paulo aos Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, nós vamos utilizar. Eu quero aproveitar bem o tempo e também ser muito preciso com todas as anotações que foram feitas. Eu passei algum momento mais na presença de Deus para poder lhe transmitir essa mensagem. E Deus sabe de como meu coração está com muito desejo de que mais uma vez a sua palavra entre na sua alma e lhe traga perspectivas de vida que possam continuar glorificando a Deus e lhe ajudando a caminhar. Romanos capítulo 8. E nesse capítulo, os versículos, a maioria deles são utilizados, são conhecidos, e nós vamos usar o versículo de número 18. Romanos 8, 18. Desde ontem o microfone parece estar zangado comigo. Romanos 8, 18. Glória a Deus. Vai dar certo agora? Glória a Deus. Romanos 8, 18. Pronto, meus irmãos, faz parte, tá? Vamos ler ao vivo, né? Vamos então ler o texto. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos ler, caneta e papel para anotar. Eu sei que depois você terá a oportunidade de assistir novamente, né, a mensagem. Eu quero louvar a Deus porque estou vendo, inclusive, pastor Eduardo, com muita franqueza no coração, eu fiquei muito feliz com aquele desafio que foi feito sobre dizer porque a igreja não pode parar. Meu Deus, se espalhou numa proporção, não sei se o senhor já observou, eu já vi amigos de outro estado fazendo vídeo, pastor Rodrigo Sino, gente de outro lugar fazendo os vídeos desafiados lá no Parque Osiel, quase todos os jovens fizeram, os irmãos, os supervisores fazendo, foi muito legal, e que isso sirva, todas essas iniciativas, queridos, não tem a ideia, a proposta
de algo que queira promover a cada um de nós, mas motivar os irmãos nesse tempo tão conturbado. É preciso mostrar que todos nós estamos otimistas, acreditando na mudança muito em breve. Romanos 8,18, a tradução corrigida e fiel diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Revista e Atualizada diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Quando nós lemos o capítulo 8 da carta aos Romanos, vamos observar que o seu conteúdo traz consigo um profundo ensinamento sobre a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que entregaram ou entregaram-se a Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, se você ler cuidadosamente, por 21 vezes é mencionada a palavra Espírito. Destas, 17 vezes está se referindo ao Espírito Santo. Então o texto prova que este capítulo é o capítulo que vai nos ensinar a graça de vivermos uma vida no Espírito Santo, ou guiada, regida pelo Espírito Santo. E não só isso, mas neste capítulo nós temos o contraste entre o andar na carne e o viver no Espírito, e que revela que de fato os filhos de Deus devem buscar se inclinar a uma vida guiada pelo Espírito Santo, e isso por diversas razões. Diversas razões. E essas estão no texto. Mas, dentre estas razões, preste muita atenção nisso aqui para você se conectar ao conteúdo da mensagem. Dentre todas as razões que temos para viver uma vida no Espírito, está o fato de que os que vivem no Espírito terão uma forma diferente de ver e viver a vida. Quando o homem está distante de Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, ele vive alheio à vontade do Senhor, na ignorância, na dureza de seu coração, morto em seus delitos e pecados, e não tem a vida de Deus, como diz Efésios 4:17 em diante. Quando o homem está distante de Deus, a maneira dele ver a vida é totalmente diferente daqueles que nasceram de novo e têm agora acesso à graça de Deus e o envolvimento com o Espírito Santo. E nós vamos observar que isto está implícito claramente no versículo 18, que é onde vamos basear a nossa reflexão bíblica desta noite, conectando-a ao tema proposto desta escola bíblica online. Preste atenção, Paulo observa, como servo de Cristo, que o vislumbre que ele vai ter, que a visão que ele vai ter da palavra sofrimento ou aflição, dependendo da tradução, é um vislumbre, uma visão diferenciada. Paulo não vai olhar para o sofrimento, para as dificuldades da vida, como outra pessoa qualquer. Ele tem um vislumbre diferente. E esse vislumbre gerou em meu coração, em momentos de oração e de meditação, a seguinte máxima que se conecta ao tema desta escola bíblica online: naquilo que o mundo se fragiliza, a igreja se fortalece. O que fragiliza o mundo, a igreja utiliza para se fortalecer. Já é para você anotar isso aqui, porque só esta frase já é digna de raciocínio espiritual, de meditação. Enquanto algumas coisas estão fragilizando o mundo, essas mesmas coisas podem ser utilizadas para fortalecer a igreja. O mundo olha para o sofrimento
E cada vez que o sofrimento aumenta, amplia, se multiplica, este mundo vai ficando mais fraco em todos os aspectos. Mas a igreja não. A igreja, por ter o Espírito Santo, aprendeu a usar o sofrimento, as dificuldades, as intempéries para se fortalecer. Enquanto o mundo se fragiliza nos sofrimentos, a igreja vai usar dos mesmos para ficar forte, para permanecer fortalecida. Se não, vejamos, primeiro façamos a seguinte pergunta: que tipo de sofrimentos Paulo está se referindo aqui? Será que há algo específico? Não, não podemos limitar a sofrimentos específicos, jamais. Pelo contrário, devemos entender que o apóstolo está pensando em sofrimentos de uma forma geral. Aqui estão incluídas as decepções, as dores, as enfermidades, as tristezas, tudo aquilo que traz dor e perturbação à alma humana, toda a dificuldade em que o homem se encontra e a tem como sofrimento para a sua vida. Paulo está falando de sofrimento de uma forma em geral, e as aflições, os sofrimentos, tribulações jamais poderão ser vistas pelo mundo como algo benéfico. Por isso, o mundo vai revelando fraqueza quando enfrenta os sofrimentos. Não é difícil você observar quando alguém que não tem Deus, não tem um relacionamento com Deus, que não tem uma vida no Espírito Santo, passa por uma dificuldade, por uma perda, por uma intempérie. Esse mesmo alguém vai dizer: mas por quê? Por que estou sofrendo? Por que isso me acometeu? Até mesmo os crentes questionam algumas situações de vida. Você não lembra de Gideão, que quando estava malhando trigo no lagar, tentando pô-lo a salvo dos midianitas, diz a palavra de Deus que quando o anjo chega diante de Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ao invés de receber a palavra com otimismo, ao invés de dar um glória a Deus e se animar, Gideão se vira para o anjo e questiona: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Quem sabe eu tenho pessoas agora assistindo essa escola bíblica online, e tudo que está ocorrendo, a escassez que lhe cerca, a enfermidade que lhe acomete. Quem sabe você está num leito de hospital e alguém ligou o celular para você ouvir, e você está dizendo: por que estou aqui? Por que isso está me acontecendo? Quem questiona é porque não consegue suplantar a ideia de que o sofrimento pode ser utilizado de uma maneira diferente. O mundo nunca vai usar para se fortalecer. Todo sofrimento vai fragilizar o mundo, mas a igreja, escute isso aqui, isso já alegra a minha alma, se utiliza de todas as aflições, sofrimentos, tribulações, para produzir em si mesma benefícios espirituais, experiências e fortalecimento. Vou repetir isso aqui: o verdadeiro cristão, nascido de novo, que alcançou maturidade, vai usar todas as coisas que passa como dificuldade na vida para gerar em si benefícios espirituais, experiências, e se fortalecer para cada novo desafio que o cerca. Nesta mesma carta, no capítulo 5, se você volta comigo algumas páginas, o capítulo 5, você vai ver Paulo falando da justificação e da paz que temos com Deus. Mas no versículo 3, Paulo vai dizer que nós nos gloriamos não só na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação gera a paciência ou perseverança, e a paciência gera a experiência, e a experiência gera a esperança. Glória a Deus!
Você está se alegrando na sua casa como o meu espírito aqui está se alegrando? Nós estamos aprendendo nessa escola que a oportunidade agora, nesse sofrimento em que o Brasil e o mundo se encontram, é a hora de nós colocarmos em prática o que a Bíblia diz. Pegar as tribulações, sofrimentos e angústias e fazer com que através deles sejam produzidos em nós, primeiro, a paciência, a perseverança, ou seja, a habilidade de esperar o tempo desta prova se findar. E depois de adquirir a força e a habilidade da perseverança, você também adquire a experiência. Eu sei que todos nós fomos pegos de surpresa com essa ideia de portas de templo fechada, dos comércios fechados, de ficar em casa de quarentena, principalmente para nós brasileiros. Não obstante termos sido pegos de surpresa, os mais estruturados, que já tinham experiência ou têm experiência de vida, estão encarando isso como uma nova experiência diante daquelas que já tiveram. Não é para a gente ficar perguntando por quê, choramingando, de braços cruzados, cabisbaixo. É para dizer para os céus: estou aqui para aprender mais uma vez, estou aqui para adquirir perseverança, estou aqui para adquirir experiências com essa situação. Eu digo sinceramente a você que está me assistindo e aos irmãos que aqui estão me ouvindo, que todo esse processo nos ensine coisas extraordinárias, que possamos aprender e adquirir experiências, porque se Deus assim quiser e permitir algo mais avassalador vier pela frente, antes que Cristo volte, nós já teremos uma experiência, uma estrutura que adquirimos por meio deste momento de tribulação. Mas não é só perseverança, não é só experiência. Diz Paulo que além da experiência vai produzir em nós esperança. É isso mesmo. Você não acredita que esse momento de caos possa produzir esperança? Pode, e está produzindo. Quer que eu lhe prove? Enquanto tem muita gente dizendo que vai ser assim para sempre, que é o fim de tudo, que vai virar um caos, que vai virar um colapso, tem gente que anda com Deus dizendo: a minha esperança é que o amanhã será bem melhor. Eu tenho esperança que a mão de Deus vai se estender e vai acabar com tudo isso. Eu tenho esperança que Deus vai me dar escape. Então, em nome de Jesus, se o momento que vivemos é o momento que fragiliza o mundo, que este momento seja utilizado para fortalecer a igreja, produzindo nela o que? Perseverança, experiência e sobretudo uma esperança inabalável de que Deus está conosco. Por que que as tribulações são capazes de produzir isso em nós? Porque Deus joga ao contrário do diabo. No que o diabo coloca um ponto final, Deus resolve dar continuidade. Em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, chamada a carta da alegria, Paulo está preso, está em prisões e cadeias por causa do evangelho. Mas no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz o seguinte: quero que vocês saibam, eu amo isso aqui, que o que está me acontecendo, que as coisas que me aconteceram, contribuíram antes para o progresso do evangelho. Porque as minhas prisões foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Todos ouviram o evangelho enquanto eu estava preso. Paulo está dizendo o seguinte: essa dificuldade, essa aflição, enquanto eu estava sofrendo, Deus me fez usar o sofrimento para fortalecer o ânimo e pregar a quem necessitava, e falar do amor de Deus. E aí Paulo vai acrescentar algo mais que é extraordinário. E ele diz: e muitos dos irmãos receberam um ânimo quando souberam da minha postura enquanto eu estava preso. Oh, meus irmãos, como a nossa responsabilidade como crentes é muito grande. Porque se você baixa a cabeça para as circunstâncias, se você nega a fé no momento difícil, as pessoas que estão observando e olhando para você serão atingidas pelo mesmo pessimismo e abatimento.
Paulo foi preso, mas disse: eu quero dizer para vocês que enquanto estou preso, continuo cantando, continuo pregando, continuo adorando, continuo servindo, e isso me trouxe benefícios, resultou em eu pregar o evangelho se expandiu, e até os irmãos que estão de lado de fora, que não estão presos, recobraram ânimo por meio das minhas cadeias e prisões. Quanta gente eu já vi usar a sua dor para proclamar a sua fé. Eu lembro-me de uma irmã que foi uma de nossas ovelhas, lá em São Luís do Maranhão. A irmã Ana Sheila, não sei se ela está assistindo, ali no bairro do Diamante. Eu já morava em Campinas quando cheguei lá para visitá-la, e tinha acabado de passar na porta da casa dela, ela muito alegre. Eu perguntei como estavam os filhos e fui para outro bairro onde residem os meus pais. Quando eu fui parando na porta da casa da minha mãe, o telefone tocou, a Carla atendeu, alguém dizia do outro lado: acabaram de matar o filho da Ana Sheila. Deram 4 tiros, 7 tiros aliás na sua cabeça. Eu nem parei na porta da casa da minha mãe, corri para lá de volta, e de fato o jovem estava lá assassinado. À noite fomos para o local do velório, e enquanto cada jovem amigo daquele rapaz assassinado chegava próximo ao caixão, a irmã Ana Sheila estava dando glória a Deus, e ela dizia: eu não vou te negar, Jesus, eu não vou te negar, Jesus, eu vou continuar firme, Jesus. E alguém encostava e ela pregava. Aquilo gerava um impacto nos ímpios, nos crentes mais fracos. Por quê? Porque é possível que eu pegue o meu sofrimento e, ao invés de me fragilizar através dele, eu me fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Não se entregue a esse momento, porque enquanto o mundo está se fragilizando, a igreja usa isso para se fortalecer no Senhor. Bendito seja Deus. A igreja se fortalece no sofrimento, sabe por quê? Escute isso aqui: porque sabe que vale a pena suportar o que é temporal, o que é transitório, para alcançar o que é eterno. Paulo diz: as tribulações deste tempo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo o seguinte: suporte, aprenda, se fortaleça nisto que é transitório, que é temporário, visando a recompensa eterna que está por vir. Quando a gente pensa assim, a força brota em nós. Força essa cujo processo é explicado pelo mesmo apóstolo Paulo em termos similares quando nós lemos a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, não deixe de abrir a sua Bíblia nesse texto. Eu conheço esse texto aqui de cor e salteado, mas prefiro ler com você, porque é um texto extraordinário que revela o que eu posso fazer para ser um crente fortalecido em tempos difíceis e em momentos de tribulação, enquanto o mundo vai se fragilizando diante da crise. Quer ser forte? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: por isso não desanimamos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Vou parar aqui, mas daqui a pouco continua a leitura. Paulo diz: não desanimamos. Se o homem exterior se corromper, deixa eu explicar para você essa expressão homem exterior. O grego aqui dá a ideia de uma fraqueza física, de um desgaste, da fraqueza do homem material, da parte material do homem, dele sendo desgastado, degradado. O homem exterior vai se cansando, vai se limitando. Ele está dizendo: olha, a parte externa se cansa sim, a parte externa adoece, fatiga. Só que Paulo diz: enquanto a parte externa se fragiliza, contudo o homem interior, bendito seja Deus, a parte material invisível, o espírito do homem, se renova de dia em dia. Isso implica em dizer que para o mundo a fragilidade é um pacote diário, mas para a igreja o pacote diário é força, renovação, é vigor. Deus todos os dias tem vigor novo para a sua vida, principalmente para o seu espírito. Quando você acorda, esse negócio de pacote é interessante, Emerson, pastor Wesley.
principalmente para os mais modernos, os conectados à internet. Quando você fica sem internet é porque chegou uma mensagem lá, seu pacote acabou. E aí tem gente que diz assim, pacote agora só daqui a um mês, pastor Eduardo. Só daqui na outra semana para renovar o pacote. No reino dos céus é diferente. A conexão é permanente e o pacote se renova todos os dias. A conexão espiritual é certa, nós nunca vamos perder com ele, porque quando a gente abre os olhos na manhã seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã e ele tem pacote de renovação diária para nós. Se acordou como hoje, meio esmorecido, desanimado, a escola bíblica online foi estabelecida por Deus para te dizer: renova o teu homem interior e te fortalece nesse tempo de crise, porque enquanto o mundo não tem escape para se fortalecer e se fragiliza, eu e você nos renovamos na presença de Deus diariamente. Continua o texto, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha a palavra produzir mais uma vez, gerar, dar a oportunidade de ser criado, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente ou acima de toda comparação. Olha Paulo ensinando os processos de nos fortalecermos em tempos de crise. Primeiro, não desanimar. Segundo, se o homem externo se desgastar, o interior se renova de dia em dia. E por que razão o homem interior se renova de dia em dia? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu sou sincero em dizer para os irmãos que alguns textos da Bíblia a gente lê e dá vontade de a gente voltar no tempo, encontrar quem escreveu e dizer: você está falando sério? Você tem certeza que você escreveu isso aqui? Se a gente atentar para o nosso português aqui e pensar assim, ó, leve e momentânea tribulação, vai achar que Paulo está ironizando e, como diz aqui a linguagem aqui mais moderna, está tirando com a gente. Parece que ele está abusando da fala. Porque como é que Paulo vai chamar a minha tribulação de leve e de momentânea? Não é ele que está passando, sou eu. Você não sabe o que os outros estão passando para chamar a luta de alguém de leve, de momentâneo. Eu conheço gente que diz assim, quando encontra a gente, encontra com aquela cara batida, diz: irmão, estou passando uma luta pesada. Você já ouviu isso? Quando não, alguém diz assim: irmão, estou passando essa luta já faz 10 anos. Eu conheço irmãos que estão lutando há 30 anos com o mesmo problema. E Paulo vem dizer que é momentâneo? Mas a ideia do texto aqui do original é que Paulo está dizendo que o que nós passamos é suportável e transitório. É suportável e tem um fim. Aleluia. É suportável e vai acabar, porque Deus é fiel. Paulo está dizendo: olha, é leve e momentânea a tribulação. E há um detalhe: quer que a sua tribulação se torne ainda mais leve, é quando você pega ela e entrega para quem pode carregá-la por você. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Entrega para ele. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, as dificuldades que passamos, elas produzem em nós, elas vão produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu lhe pergunto, sabendo que o que você passa aqui vai gerar para você um peso eterno, você não vai se fortalecer e se animar a caminhar na presença de Deus? Obviamente que essas palavras recobram-nos as forças. E Paulo diz que não é um peso de glória qualquer, não é um esplendor qualquer, é um esplendor acima de toda comparação. Então deixa eu dizer aqui uma coisa para você: tente comparar com o que quiser, o que está te esperando, que nunca vai chegar nem aos pés. Tente comparar com os lugares mais lindos deste mundo. Tem lugares que a gente nunca foi, só com a tecnologia a gente consegue olhar. Lugares esplêndidos, maravilhosos, cheios de riquezas. Permita-me dizer-lhe, sonhe um pouquinho comigo. Quando se olha as imagens daquela terra chamada Dubai, se encanta com tudo aquilo, irmão. Aquilo ali é escória diante da glória que está preparada para aqueles que se fortalecem com um peso de glória que está preparado para eles.
O mundo se fragiliza porque ele começa a se iludir com o que vê. A igreja se fortalece porque não viu, mas acredita que o que está preparado está acima de toda comparação. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. Gente, não vivemos por vista, vivemos por fé. Se você atentar para aquilo que é aparente, você se fragiliza. Paulo diz que quer ser forte, quer aguentar o peso, quer passar as tribulações e ter experiência. Não atente naquilo que se vê. Por quê? Porque aquilo que se vê é temporal, é transitório, tudo passa, tudo se desfaz. Mas aquilo que se não vê, aquilo que nós não estamos vendo, é eterno. Deixa eu perguntar para você: você já viu Jesus pessoalmente alguma vez? Já viu o céu? Já viu a eternidade? Alguns irmãos tiveram visões, é claro. João teve na ilha de Patmos, mas ninguém nunca olhou claramente. Mas uma coisa é certa: nós estamos tão fortes para crer nisso, que nada do que aconteça neste mundo vai tirar a nossa força daquilo que é eterno, daquilo que está preparado para nós. Então eu declaro para a tua vida, em nome de Jesus, que nesse tempo de crise, de dificuldade, enquanto o mundo se fragiliza, você não desanima, mas fortalece no homem interior. Sua leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso eterno de glória. Você não vai ver para as coisas que são temporárias, as coisas que não se veem. Você vai ver para aquelas que se não veem, porque elas são eternas. É Paulo ensinando o processo do fortalecimento. É nessa hora de crise que Tiago capítulo 1 versículo 12 deve estar impregnado em nossa alma. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, eu me pergunto, quantos dos crentes podem sair reprovados deste momento de crise? Eu lhe pergunto, você vai sair aprovado ou reprovado? Aprovada ou reprovada? Você quer sair dessa situação como? Mais forte ou fragilizado? Então receba a palavra profética nessa primeira escola bíblica online. Você sairá dessa aprovada, aprovado, fortalecido, porque enquanto o mundo chora, enquanto o mundo se fragiliza, você está aí conectado na frente da sua Smart TV, do seu celular, dizendo: sou forte no Senhor, sou forte no Senhor, vou enfrentar mais essa tempestade, vou passar mais essa, vou encarar mais essa e vou vencer. É isso que nós declaramos nesta noite enquanto refletimos na palavra de Deus. Agora escute, eu quero observar convosco um texto que pode gerar em nós um desejo muito forte. O negócio vai ficar bem apertado aqui agora, mas é um texto, irmão, extremamente pertinente a essa reflexão. Em Lucas, abra sua Bíblia. Hoje eu vim com muita vontade de analisar o texto bíblico, com muita calma, respeitando o limite do tempo, mas vou ser fiel àquilo que Deus produziu em meu coração. Se eu fosse você, eu não perderia de analisar esse texto que nós vamos analisar agora. E a ideia de analisá-lo é mostrar que Paulo estava certo quando disse: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, quando ele queria que entendêssemos que aquilo que fragiliza os outros precisa nos fortalecer. Permita-me repetir: o que pode fragilizar a muitos pode ser usado para você, para te fortalecer como igreja de Cristo. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Você lembra da história, não é parábola, da história do rico e de Lázaro? É história porque foi fato, é verídica, dá nome às pessoas nessa história. Aparecem nomes aqui, e essa história tem muito a nos ensinar, para que no momento de crise nós nos fortalecemos. Ora, versículo 19 do capítulo 16 de Lucas: havia, do verbo existir, um homem rico e vestia-se de púrpura, preste atenção nos pormenores, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, é a Bíblia que está dizendo, regaladamente e esplendidamente. Irmãos, este homem não conheceu dificuldade na sua vida, não viu crises, não viu sofrimentos
A Bíblia é a Bíblia e diz todos os dias. E ao mesmo tempo havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. E esse Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, cachorros, vinham lamber as chagas de Lázaro. E aconteceu, porque as coisas acontecem, vem de súbito, são repentinas. E aconteceu que o mendigo morreu. Talvez ninguém deu atenção, é um mendigo. Mas quando ele morreu, diz o texto, foi levado. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas aconteceu também que morreu o rico. Não foi levado não, foi sepultado. Foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu, o rico que vivia regaladamente, estou atormentado nesta chama. Deixa eu parar bem aqui. Daqui a pouco a gente continua. Fique sua Bíblia aberta e anote tudo isso aí. Observe aqui alguns detalhes que não podem passar desse texto. Primeiro detalhe que não pode passar desse texto. Volte no tempo e pense como é que esse rico via a si mesmo antes de morrer. Quando ele olhava em volta, o que ele via? Glamour, vida abastada, empregados, boa alimentação. Que vida! Que vida desejavam, amigos falsos, muita gente à sua volta. Era assim que ele se via. E como ele está se vendo agora depois que morreu? O texto diz que quando ele morre, que abre os olhos, primeiro ele se vê no inferno. Passou a vida se vendo num palácio, numa casa confortável, e agora depois de não teve sofrimento, não teve dificuldade. E agora está se vendo no Hades, no inferno. Onde, com quem aquele rico costumava ver Lázaro? É a segunda observação. Ele via Lázaro, pastor Wesley, pastor Eduardo, todos os dias na sua porta. Assentado no chão, a palavra jazer quer dizer deitar, assentar. Assentado no chão, e ele via Lázaro tendo a companhia de cachorros, de cães que o lambiam. Que contraste de vida, né? Era olhar para Lázaro e dizer: esse aí nasceu para sofrer. Esse não tem a bênção de Deus, quem tem sou eu. Olha a minha casa, olha as minhas riquezas. Cuidado, muito cuidado. O sofrimento produz os homens de vida eterna. Ele olha para Lázaro e tem um mendigo jazendo na sua porta, cercado por cães, na companhia de cães. Mas eu pergunto, e como e onde ele está vendo Lázaro agora? Quando ele abre os olhos, primeiro ele se vê no inferno, mas antes vivia num palácio. Mas quando ele olha para cima, porque quem aqui sofre embaixo, chegará lá em cima. Quando ele olha para cima, que ele vê Lázaro, isso aqui me impactou hoje. Porque ele costumava ver Lázaro na companhia de cães, sofrendo. Agora ele olha para cima, Lázaro está em consolo, num paraíso. E sabe do lado de quem? Nada mais, nada menos do que Abraão, o pai da fé. Lázaro está ao lado de Abraão, por quê? Aqui na terra tem diferenciação, mas no céu tudo se iguala, viu? Aqui na terra se escolhe do lado de quem vai ficar, mas lá não. Lá nós estaremos ao lado de patriarcas, profetas, homens extraordinários. Todos serão iguais a você e a mim, seremos iguais uns aos outros. Esse é o reino que eu faço parte. Ele olha para Lázaro cercado de cães, mas agora está olhando e ele está do lado de Abraão. Vale a pena transformar sofrimento em força para continuar vivendo. Como Lázaro vivia, versículo 20. Vivia desejando comer algo que não tinha.
vivia debaixo de um sofrimento terrível na terra, viveu como mendigo em sofrimento na eternidade, vive no seio de Abraão e é consolado. Está no seio de Abraão e está no lugar de consolo. Naquele tempo, quando as pessoas terminavam as suas refeições, era natural reclinar a cabeça sobre o peito uma do outro. E alguém dizia: fulano está no seio de Beltrano, está descansando. Lázaro sofreu tanto aqui, mas continuou firme, porque se ele está no seio de Abraão, está proclamando que ele era um homem de fé. Ele acreditava em Deus e continuou tirando força das suas dificuldades e tristezas e foi parar na eternidade consolado por Deus. Foi lá que Lázaro foi viver. Como vivemos no tempo presente determinará o que nos espera no futuro. Agora vamos voltar para a Bíblia e ler o versículo 25 aqui, ó. Disse, porém, Abraão: filho, isso quando o rico pediu para ser aliviado do seu tormento. O rico está em chamas, está sentindo horrores, e Abraão tem cuidado de chamar ele de filho. Filho, lembra-te. Quando o juízo de Deus chegar, sua memória vai ser excelente, porque ela vai ser aguçada. Por isso que é bom se arrepender agora. Você que não é crente ou está afastado, você que zomba de Deus, um dia o Eterno vai dizer: lembra como você viveu na terra? Lembra-te que tu recebeste os teus bens na tua vida, não teve dificuldade para você. Você quis viver daquele jeito, sem dificuldades, sem tribulações e sem lutas. Mas Lázaro, somente males e sofrimento. Só que Lázaro pega o mal e o sofrimento e faz daquilo algo para produzir força, que o levará a caminhar firme até o fim da sua vida. E agora vem o contraste. Agora ele está aqui consolado e tu estás aí atormentado. Se esse texto não lhe motivar a usar as suas dificuldades para gerar força na sua vida, eu não sei mais o que lhe motiva. Vamos parar a partir de hoje de reclamar das dificuldades que enfrentamos. Vamos parar de olhar para a crise, para os homens com reclamação, e vamos começar a olhar para o céu e dizer: Senhor, enquanto sofro aqui, produz em mim força para chegar aí. Enquanto tenho dificuldades aqui, produz em mim força para ir até o fim, levar-me na cruz até por uma coroa trocar. Enquanto eu sofrer aqui, não me deixa negar o teu nome, me deixa ser Igreja Filadélfia, porque a Igreja Filadélfia foi reconhecida pelo Cristo da seguinte maneira: eu sei que tu tens pouca força, eu sei que tu estás fraca materialmente falando, entretanto na alma está forte, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então conserva o que tu tens até que eu venha, porque a minha coroa está guardada para ti, a minha recompensa te espera. Quero dizer a você que eu não estou proclamando aqui pobreza, miséria ou uma vida em dificuldade. Eu estou dizendo que o Deus que abençoa, que o Deus que prospera, que o Deus que abre portas, também usa o nosso sofrimento para nos dar experiência e nos fortalecer como igreja, a fim de que caminhemos firmes até aquele dia. A prova de que o sofrimento é um instrumento de Deus. Seja sincero, vamos lá, todo mundo aqui confessando. Vamos conversar com verdade. Nós não estamos orando um pouquinho mais esses dias? Nós não estamos mais crentes? Nós não estamos lendo um pouquinho mais de Bíblia? Tem gente me assistindo agora que fazia tempo que não sabia o que era orar. Tem gente me assistindo aqui agora que fazia tempo que não sabia o que era ler Bíblia. A mulher está até estranhando em casa: rapaz, meu marido está crente. Os filhos que só viviam no celular estão agora sentados aí assistindo. Eu espero que não seja por medo, porque tem muita gente se aproximando dele por medo, e Deus conhece o coração. Mas os verdadeiros estão se aproximando para, no momento do sofrimento, se fortalecer e passarem dessa de cabeça erguida e firmes. É isso que eu declaro para a sua vida. Mas vamos lá, versículo 26. Preste atenção. O texto vai revelar o anelo do homem que está no Hades. Gente, isso aqui é muito interessante. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa dos meus pais, a minha casa paterna, Lázaro. Gente, olha o versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar. Como é que o rico sabe que os irmãos iam parar lá?
Como é que ele está preocupado em os irmãos dele parar lá? Eu vou lhe dizer. Porque ele está falando da casa paterna, do lugar onde ele convivia. Ele sabe que os irmãos estavam na mesma situação que ele. Ele sabe que os irmãos viviam a mesma podridão de vida que ele vivia. E agora o tormento que ele está vendo é tão grande que ele está dizendo: se eles vierem para cá, isso aqui é terrível. Não deixa eles vir para cá, pai Abraão. Bota Lázaro para ressuscitar e ir lá pregar para eles. Aí Abraão disse: espera aí, Lázaro não precisa ir lá. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. Lázaro não precisa ir lá, porque eles têm Moisés e os profetas, a Bíblia da sua época, a mensagem pregada no seu tempo, a lei e os livros proféticos, a Torá e os livros proféticos. Eles têm Moisés e os profetas. Que eles ouçam. Repita aí na sua casa: que eles ouçam. Aí ele disse: não, meu Senhor, se um dos mortos ressuscitar e for até eles, ou seja, se o Senhor fizer um negócio assim que traz impacto, eles vão acreditar. Aí Abraão vai dizer: ora, se eles não acreditarem no que está escrito na mensagem, se eles não derem ouvidos a Moisés e aos profetas, muito menos vão acreditar que, se ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Eu vou provar que o que Abraão falou aqui é verdade. O mundo canta que Jesus ressuscitou, mas não se curva a ele. O mundo grita que Jesus está vivo, os descrentes, os espíritos, os incrédulos também acreditam, dizendo: ele teve uma história, diz que ele ressuscitou, mas não vive em obediência a ele. Por quê? Porque Deus está aqui exaltando o poder da sua palavra. Se alguém quer ser salvo, se alguém quer ser convertido, se alguém quer ser transformado para ir para o céu, só tem um meio: palavra viva e verdadeira de Deus. E quando Abraão diz assim, que ouçam-nos, está dizendo que dê ouvido a eles. Pergunto-lhe: você tem ouvido o que tem sido pregado, ensinado pelo seu pastor? Pelos pregadores que Deus tem usado nesta nação? O que temos feito com a mensagem que Deus tem nos dado? Gente, antes dessa crise, o que não nos faltou foram homens pregando. Igreja, prepara. Igreja, esteja atento. Hoje os vídeos estão aí, nós temos as provas de gente que há anos atrás, ano passado, pregou uma mensagem dizendo: algo vai vir sobre o mundo, algo vai vir sobre o Brasil, e eram homens usados no poder do Espírito, e o povo não dava ouvidos. Agora estamos enfrentando essa crise e não temos que reclamar, mas é tirar dela forças, para que quando nós sairmos dela, nós saiamos para servir a Deus melhor, com excelência. É hora de darmos ouvidos, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? A negligência aqui está atrelada a não dar ouvido às verdades que temos ouvido. Leia o texto, leia o contexto de Hebreus 2. Dê ouvido ao que Deus está falando. Dê ouvidos aos ensinamentos da palavra de Deus enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. O que aquele homem está dizendo é o seguinte: do jeito que eles vivem, do jeito que meus 5 irmãos estão vivendo, se ninguém for lá avisá-los, ele vai vir para este lugar. E Abraão vai dizer que o futuro do homem, para ter garantia, não depende de outra coisa, senão de ele dar ouvidos e atentar para a palavra de Deus. Eu quero que nesse momento, como foi pedido pelo pastor Eduardo aqui, você mais uma vez manifeste louvores e glória a Deus, porque nesse caos poderíamos estar sem transmissões, sem internet. Esses dias eu estava dizendo: meu Deus, já pensou se não tiver nem como transmitir? E agora Deus está te dando o privilégio, porque eu tenho dito isso e vou continuar pregando: doem quem doer. Estão usando lives e transmissão, mas é para ficar fazendo piada, gracejo, falando bobagem. É hora de bombardear os homens com a palavra.
pregar o evangelho genuíno. É para isso que nós estamos aqui, para alcançar vidas, alcançar almas. Os desviados voltem, os não crentes acordem para tudo que foi lhes pregado, e dessa fraqueza da crise que se instaura, eles tirem força para caminhar na presença de Deus. É quanto o mundo se fragiliza, você entra num processo de fortalecimento por conta das coisas que nos cercam. Mas escute bem, ainda em Romanos 8, lendo o versículo 19 em diante, que eu não vou lê-los aqui por conta do tempo, Paulo vai dizer: sabe, a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O homem vive de expectativas. E nesses últimos dias aí do Covid-19, das notícias, o coração dos homens está cheio de expectativas. Algumas dessas expectativas os fragilizam, porque a expectativa, dependendo dela, pode ser frustrante. Porque o mundo usa expectativas e se fragiliza através dela, mas a igreja não. As nossas expectativas, pelo contrário, nos fortalecem. Ah, meus irmãos, eu sei que gerou medo, gerou pavor, a gente ficou pensando, meu Deus, que situação. Mas seja franco, você que conhece a Bíblia, a palavra de Deus, quando você vê a coisa ampliando, a coisa ficando mais difícil, não vem lá no fundo da tua alma, no teu coração, dizendo: a qualquer momento ele pode voltar. Pode ser que essa transmissão não termine. Pode ser que realmente as portas do templo, pelo menos para nós, não se abram mais. Porque pode ser que no meio desse caos os céus se abram. E a humanidade que está aguardando a criatura. Que criatura é essa aqui, pastor Max? Paulo está se referindo à criatura inanimada, aos animais que sofreram com o dono do pecado, que ficou sujeita à vaidade por causa do pecado do homem. O juízo de Deus foi sujeitar a criatura à vaidade. E agora essa criatura está aguardando a glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque assim como a criatura, tudo que foi criado sofreu as consequências do pecado do homem, quando o homem for glorificado, ela também será restaurada. E Paulo está dizendo, e essa criatura está gemendo, sentindo dores, na expectativa de ser restaurada. E essas dores de ser restauradas estão só aumentando. E essa criatura aguarda que a glória dos filhos de Deus se manifeste. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dizer para você, para entrar na frase conclusiva desta mensagem, desta minha participação, que as suas expectativas neste tempo de crise e de caos gerem uma força sobre-humana, sobrenatural em você, ao ponto da tua esperança ser renovada. Porque Paulo diz, não é só a criatura que está gemendo, nós também que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a bem-aventurada esperança e a glória dos filhos de Deus. Enquanto estamos gemendo agora, mas este gemido é para o aspecto positivo. A ideia aqui é de uma mulher grávida, prestes a dar à luz, que quando está próximo a dar à luz sente dor, sente tristeza, geme, mas sabe que esta dor logo será substituída por uma alegria de ter trago ao mundo um filho, um varão, alguém que veio ao mundo por meio dela. E Jesus falou isso. A mulher, quando está grávida, chora, sente dores, porque é chegada a sua hora. E ele disse, assim acontecerá com este mundo. Vocês agora choram, sofrem, têm dificuldade, e o mundo se alegra,
mas vem a hora que o mundo chorará e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu venho aqui esta noite como ministro do Evangelho para te dizer: o sofrimento não durará para sempre. A crise está sendo usada para te tornar mais forte, para te colocar mais perto de Deus. Enquanto por meio da crise o mundo se fragiliza, nós utilizamos a mesma crise para nos fortalecer em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Eu fecho a minha Bíblia para finalizar e dizer algo para você. Vamos pegar o momento. Eu venho aqui com muito temor de Deus para te dizer: essa temática mexeu comigo. É Deus dizendo: Max, pega a situação agora. Pega todas as dificuldades que você está enfrentando, algumas conhecidas e outras desconhecidas dos homens, e aquelas que se percebe, e usa isso para se fortalecer e estar preparado, porque depois de todo o vento, depois de toda a tempestade, o trabalho que nos espera será glorioso. Eu já estou pensando como serão os retornos daqueles que realmente utilizaram o momento de crise e dificuldade para se fortalecer. Eles retornarão mais fortes, mais cheios de Deus. Os nossos cultos serão incendiados pela glória e presença do Senhor. Por quê? Porque enquanto o mundo se fragilizou, a igreja se fortaleceu, e uma vez fortalecida, está pronta para proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, e alcançar Campinas, alcançar o Brasil e alcançar o mundo para o eterno Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu quero pedir a gentileza que você, em sua casa, neste exato momento, a semelhança de ontem, dê a mão aos seus familiares, esteja próximos a eles. Se quiser se ajoelhar agora diante do confronto que Deus nos deu com relação à sua palavra, quero pedir a você que agora derrame a sua alma, que eu sei que tem gente agora derramando lágrimas. Eu sei o que vim pregar aqui esta noite. Eu sei o Deus que me trouxe aqui para te dizer: os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Ou seja, use todos os males e mazelas que aqui estão acontecendo para aproximar-se mais do Criador, do Cristo eterno, daquele que pode fazer maravilhas pela sua vida. Vamos orar. Permita-me orar, pastor Eduardo, pastor Wesley. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus agora. Você está se reconciliando? Você está pedindo restauração para Deus? Você está entregando sua vida para Jesus? Eu espero que nesses 2 dias Deus também te tenha se utilizado da pequenez da minha pessoa para entregar a você uma mensagem de despertamento, fortalecimento e restauração. Não é para entregar os pontos, não. É para dizer: eu estou tirando força da fraqueza, eu estou tirando força da crise, eu estou tirando força da debilidade. Pai, em o nome de Jesus Cristo, o eterno Deus a quem nós servimos e glorificamos, obrigado, Pai, pela grandeza da tua palavra, por essa escola bíblica online, pela vida dos teus filhos e filhas que estão diante do celular, do tablet, do computador, da Smart TV, pelas vidas que estão sendo restauradas agora, aqueles que aqui têm sofrido, passado lutas. Tomem essas lutas para produzir perseverança, experiência, esperança, renovo, graça, força, poder sobre as suas vidas, de sorte que estejam fortalecidos aonde estiverem agora. Continue abençoando a igreja do Senhor, representada pelo Ministério do Belém em Campinas, aqui, Senhor, em São Paulo. O teu servo, pastor Paulo, toda a tua igreja, que agora acompanha, tanto ao vivo como alguns acompanharão posteriormente. Que todos sejam tocados pela tua palavra, e que esta oração toque os céus, e os céus toque a vida dos teus filhos, e para a glória do teu nome. Continua abençoando esta escola bíblica online, usando o pastor Diego Prado, usando o pastor Juliano Fraga e os demais cultos que ainda terão. Que seja tudo para o teu louvor, em nome de Jesus. E você aí na sua casa diz
Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Mais uma vez, pastor Paulo, muito obrigado. Pastor Eduardo Guimarães, todos os servos de Deus, meu muito obrigado em nome de Jesus.